ele chama de demônio, que era endemoniado, em outras horas ele chama de espírito imundo ou espírito do mal, né? E ele diz que ele foi curado. Aquele homem deixou de ser uma pessoa dominada ou controlada por aquele demônio ou espírito imundo, deixou de ser cego, de enxergar, ele começou a enxergar as coisas e começou a falar também. Então aquilo ali foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Ninguém nega que isso aconteceu, ninguém, nem os inimigos de Jesus negam isso. Eles viram isso acontecer, eles reconhecem que Jesus fez aquilo, passando o mundo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: olha só, a multidão via essas coisas, mesmo assim, de vez em quando eu via, está endemoniado. É este, porventura, o filho de Davi? Esses fatos de Jesus curar, de Jesus fazer esses sinais, ainda trazia dúvidas para as pessoas, mas trazia um questionamento importante: será este, porventura, o filho de Davi? Eles não negam. O fato de haver essa pergunta, só o fato de haver essa pergunta, eles já estão admitindo a veracidade daquele milagre. Eles não estão duvidando disso. Agora a questão é este o filho de Davi? É este o filho de Davi? O que ele quer dizer com isso? Se é aquele descendente de Davi, que é o Messias, que iria reinar sobre eles. Essas multidões, às vezes, não enxergam as coisas. O cego de Jericó enxergou, sem ver. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Jesus, filho de Davi, ele estava cego ainda nesse dia. Jesus, filho de Davi, o cego de Jericó, sabia que ele era filho de Davi. As multidões aqui, vendo esses sinais, ainda não conseguiam enxergar, entender que ele era filho de Davi. Mas mesmo assim, ainda levantou a questão. A multidão levantou a questão: será este o filho de Davi? Agora, quando eles falam isso na frente dos fariseus, dos escribas, aí eles escolhendo o negócio, porque os fariseus eram inimigos mortais de Jesus, eles não admitiriam isso, não queriam que isso fosse uma coisa aceitável, essa declaração fosse aceita como verdadeira. Não, esse é o filho de Davi. Porque se eles admitissem que ele de fato fosse o filho de Davi, então eles teriam de reconhecer que agora chegou o Messias e deveriam se dobrar a ele. Chegou o Messias, não era isso que vocês esperavam? Está aqui ele, na frente de vocês. Mas só que eles não fizeram isso. A outra opção, aí eles lançam agora uma dúvida. Eles agora querem dar um jeito de provocar o ódio contra Jesus, ou de provocar alguma coisa, de criar uma situação, ou colocar dúvidas sobre esse poder. Já que eles não conseguiam negar o poder, eles tinham de agora procurar um jeito de mostrar a fonte desse poder, que seria uma fonte, vamos dizer assim, suspeita, ou uma fonte não de Deus, não viria de Deus, teria vindo de Satanás esse poder. Olha a confusão agora. Agora eles lançam uma acusação contra Jesus. Eles querem lançar Eles queriam então, a solução que eles deram foi não reconhecer que esse poder de Jesus vinha de Deus. Aí olha o versículo de Marcos, também o versículo de Mateus 12, 24, já que a gente está em Mateus, né? 12, 24, diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Aí, eles não podiam admitir. Se eles admitissem que viria de Deus esse poder, então eles teriam de realmente admitir que Jesus era o filho de Davi, o Messias, e teriam de prestar obediência a ele. Mas eles se recusavam a isso.
Então, qual era a solução? Era dar um jeito de acusar Jesus, eles não podiam negar o fato, estava lá, o cego, o mudo, o endemoniado estava lá, curado na frente deles, todo mundo não tinha como negar. Então, eu entendi, não, ele está fazendo uma bruxaria, é uma feitiçaria nesse negócio aí, o poder dele vem do maioral dos demônios, do chefe dos demônios, né? De Satanás. Então, é isso aí que ele estava dizendo. O poder dele vem de lá. Era a acusação dele. Então agora a gente tem um motivo para matar ele, porque ele está usando de bruxaria, feitiçaria. Olha só aí a seguir. Quem na verdade estava cego e estava surdo era esse grupo de fariseus. E lá em Mateus fala de fariseus e em Marcos fala de escribas. Muitos escribas eram fariseus, do mesmo grupo deles lá. E, na verdade, quem estava cego, quem estava mudo ou surdo e endemoniado, no final das contas, era esse grupo. Porque você atribuir ao milagre vindo da parte de Deus, atribuir ao chefe ou ao maioral dos demônios, ou a Beelzebub, que eles chamam aí, depois a gente vou entrar nesse detalhe do significado da palavra, mas era o senhor maior dos demônios, que era esse Beelzebub, e em outras palavras a gente pode dizer que é o próprio Satanás, o diabo. Então era uma coisa muito grave fazer uma acusação dessa contra Jesus. Várias vezes eles tentaram fazer esse tipo de acusação. João 8,40 diz: agora vocês procuram me matar. João 8,44 Jesus diz: vocês são do diabo, que é o nosso pai, porque vocês querem satisfazer o desejo dele, vocês querem me matar. João 8,47 Jesus diz: vocês não são de Deus. João 8,48 Jesus diz: aí os judeus, né, no caso os fariseus aí, escribas, eles dizem: és samaritano e tens demônio. Várias vezes eles já acusaram Jesus disso aí. Lá em João 8,52 Jesus falou que o homem pode viver eternamente se guardar a palavra dele, né? Aí eles disseram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu disse: se alguém guardar a minha palavra não provará a morte eternamente. Eles não acreditavam no julgamento e na vida eterna, né, que foi prometida para aqueles que obedecessem a palavra de Deus. E aí eles acusavam Jesus de ter demônio e de ser até samaritano. Olha só, ele comparava o samaritano com o endemoniado, né? O fato é que, voltando à pergunta, continuava ainda na cabeça deles a questão, né? É este, porventura, o filho de Davi? Essa é a grande pergunta. Seria este? Eles disseram que não é este o filho de Davi. Na verdade, ele usa o poder do maioral dos demônios, né? Mas, quando a gente olha o livro de Marcos, o texto lá, o de Mateus não vi, mas em Marcos ele diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebub, que é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Eles, na verdade, né, desceram. Aqui, naturalmente, ele está falando da geografia. Jerusalém normalmente é mais alta, tem uma altitude maior do que as outras partes do estado israelense, e ali, quando eles saem de Jerusalém, eles estão descendo para qualquer área. Mas, no fato, espiritualmente, eles também estavam descendo, né, cada vez mais. Eles estavam descendo e estavam mergulhando em um poço sem fundo, na verdade, quando acusaram Jesus de estar exercendo um poder que não vinha de Deus, e sim de Satanás, né? Então agora eles descem o mais profundo abismo que realmente alguém poderia descer, né? Não à toa Jesus algumas vezes falava, né, em relação aos escribas. Lá na frente ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Mateus 23:13. Fechais o reino dos céus diante dos homens, vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso, várias vezes falou esse tipo de coisa. Bom, a acusação foi essa: foi pelo maioral dos demônios
que ele estava curando as pessoas. Então, esses eram os fariseus. Agora eu vou perguntar a você, agora a pergunta é difícil, essa é a pergunta bastante difícil. Vocês conhecem algum outro fariseu, um nome de um fariseu? Quando eu estudava na escola de Marinha, em 1980 sei quanto lá, estava na escola, então eu era de fora, eu estudei em Belém, então lá tinha dois grupos, os paraenses e tinha os fariseus. Quem era do Pará era paraense, aí os que vinham de fora eram os fariseus, eles jogavam lá. Então, mas tinha um fariseu conhecido, um nome, ele se encontrou com Jesus num certo horário do dia. Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, ele fazia parte daquele grupo que era o tribunal dos judeus, chamado Sinédrio, né? Era um tribunal dos judeus lá, chamado Sinédrio, e havia um fariseu. Então a gente pode ver que na maior parte, os fariseus realmente eram contra Jesus, mas havia umas exceções. Havia exceções. Ainda que ele fosse um fariseu, Nicodemos, mas ele buscava compreender as coisas. Ele procurava compreender as coisas. Os fariseus, de uma maneira geral, chegaram e disseram assim: ele está fazendo esses milagres todos, mas não é pelo poder de Deus, não. É pelo poder do moral dos demônios, é pelo poder de Satanás. Nicodemos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. A história vocês já conhecem, capítulo 3 de João. Um dos principais, olha, não era qualquer um dos fariseus, ele era um dos maiorais dos fariseus, era um dos líderes dos fariseus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos. Parece que, no geral, os fariseus, no íntimo, eles sabiam que ele vinha de Deus, mas eles, no geral, eles não queriam aceitar isso. Impedindo eles de aceitar. Nós sabemos. E Nicodemos tinha certeza: eu sei que o Senhor vem de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esses sinais que o Senhor faz, não tem ninguém no mundo que possa fazer. Eles tinham consciência plena dos sinais que Jesus estava realizando. Não havia dúvidas. O problema era saber quem era Jesus. Os sinais estavam claros, mas eles não sabiam quem era Jesus. É o filho de Davi? É a grande pergunta. Você é o filho de Davi? Afinal de contas, não é. Essa era a pergunta. A multidão ficou na dúvida: será esse? É agora ou não é? O sinal está claro agora. Será que é ele? Então Nicodemos também veio com legitimidade, com a questão legítima com Jesus. Então nem todos os fariseus acreditavam nessa história. Eles sabiam que o correto é que aqueles sinais só podiam ser feitos se fosse pelo poder de Deus e não pelo poder de Satanás. Até porque Jesus traz uma resposta para eles, mostrando o seguinte: olha, no versículo 25 de Mateus, primeira coisa, chama logo a atenção, Jesus já logo desmascara esses escribas, porque quando eles falaram isso, o texto diz que eles estavam murmurando entre si. Eles estavam conversando entre si, não estavam falando diretamente para Jesus, dizendo: olha, esse seu poder é de Satanás. Não, eles não falaram isso, não. Eles falaram entre si. Não acusaram Jesus diretamente, eles murmuraram entre si. Então o texto lá no versículo 25 de Mateus diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, ou os pensamentos, então Jesus já demonstra ali com paciência, porque ele poderia já ter dado logo o julgamento deles, a sentença final de imediato, porque ele poderia ter se indignado na hora e ter dado logo o julgamento deles, mas ele foi paciente para explicar, para ensinar, para usar de misericórdia, de longanimidade com esse povo e com os que estavam ouvindo.
Agora eles podiam ter mais uma oportunidade de se dobrar naquela hora e reconhecer que Jesus sabia o que estava nos pensamentos deles. Eles podiam agora, mais uma vez, tiveram a prova de que Jesus conhecia algo que qualquer homem não teria condições de conhecer, porque eles estavam murmurando entre si. Jesus sabia o que estava passando lá. Não porque alguém contou, porque ele sabia, porque ele é Deus. Jesus desmascara logo eles, né? Porque Jesus conhecia, aí chama eles. Mateus diz que ele simplesmente diz, mas Marcos diz que ele convoca. Vem aqui que eu vou lhe explicar uma coisa. Se você comparar os dois textos, você vai ver. Mateus diz logo, olha o que Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Mas Marcos diz, Jesus chamou eles, convocou. Vou te explicar uma coisa para vocês. Jesus apela para o lógico, para o que é racional. Uma lógica simples. Você não precisa ser um teólogo perfeito, uma pessoa profunda no conhecimento teológico, conhece tudo. Não. A lógica simples é suficiente para você entender certas coisas. Eu sei que muitas coisas que acontecem por aí logicamente são absurdas, e mesmo assim as pessoas continuam cegas e seguem os absurdos. Jesus diz o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Você não está entendendo? Você sabe que uma casa, uma família que vive brigando entre si, as pessoas ali, você acha que essa família vai conseguir viver em paz? Esse pessoal vai se dividir. Essa família, você tem pai, mãe, filhos ali, vive brigando manhã, tarde, noite, e ainda sobra um restinho para a madrugada. Eles não conseguem manter uma família durante um tempo. Imagine um país em que você tem o presidente todo o tempo lutando contra os governadores, contra os deputados, uma luta terrível. Imagine o poder executivo entre si brigando lá. O que acontece quando acontece um desacordo entre ministros e presidente, entre secretários e governador ou prefeito? Tem uma discordância ali. Você acha que aquela equipe vai cumprir o mandato de 4 anos? Não aguenta, alguém vai sair. Ou o prefeito desiste, ou ele tira, exonera o secretário, porque ele está em desacordo com as linhas do governo. Não tem como seguir em frente. Não vai ter como resistir. Imagine agora numa batalha, tem um comandante dizendo assim: olha, esse grupo vai pela direita, esse outro grupo vai pela esquerda. Aí cada um diz: não vai ser o seu comandante, a gente vai fazer do nosso jeito. O homem tem que ser por aqui. Não, eu vou pela esquerda. Não, eu vou pela direita, eu vou pelo meio ali. Você acha que esse batalhão vai vencer a guerra? Antes de eles chegarem a algum tipo de acordo com essa discussão toda, o inimigo já veio e já abateu. Eles têm tudo brigando entre si. Essa é a lógica, é o sentido mais natural que tem dentro de uma família, dentro de coisas simples que eles poderiam entender. Dentro da família, dentro de uma cidade, né? De um reino, não tem sentido o rei ficar debatendo ali com os seus secretários, seus ministros. Não tem. Ou ele tira ou ele sai. Tem que ter um acordo para seguir, né? Funcionando aqui. É simples assim. Agora imagine o demônio está tomando conta de alguém. Era o exemplo de vários casos aqui. Ele está em vários casos de pessoas endemoniadas sendo dominadas por algum demônio, e chega o chefão deles, ele diz: sai fora! Lembre-se que Jesus falou de um reino. Ele associa a casa, ele associa reino, ele associa cidade, ele associa o reino de Satanás como se não necessariamente ele tem que ser assim, mas quando a gente olha a história, olha o livro de Daniel e olha o que Jesus está falando aqui, é como se dissesse: existe um reino, existe um maior, não existe um maioral. Vocês estão dizendo que tem um maioral, tem um chefe, então existe uma hierarquia, uma estrutura ali naquele reino. Então existe um reino do mal funcionando, atuando.
procurando atingir as pessoas e prejudicar, exercendo uma influência no mundo. Pode ser domínio pessoal, mas pode ser domínio pela influência no mal. Quando a gente olha o livro de Daniel, a gente vai vendo isso. Como havia o príncipe da Pérsia, o príncipe do teu povo, o príncipe de Israel, mostrando que há anjos que tomam conta ou administram certo aspecto espiritual em cada ambiente, em reinos. E aqui traz essa imagem de novo, dizendo que existe o maioral e existem os outros que estão, vamos dizer assim, sujeitos a esse maioral. E eles estão ali atuando, claro, de acordo com o padrão ou com o propósito daquele reino, que é o quê? Dominar as pessoas. As pessoas eram dominadas, elas eram feridas, seus corpos eram enfraquecidas, com enfermidades, se batiam, eram violentas, eram várias coisas que traziam de sintomas, de comportamento daquelas pessoas, e que prejudicavam aquelas pessoas, e prejudicavam também os seus familiares, seus parentes, pessoas próximas. Alguns viviam até em sepulcros, outros ficavam afastados, andando, reclamando, murmurando, chorando, era todo tipo de comportamento, tudo para a destruição da pessoa. Esse é o reino de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir, com as palavras de Jesus. O propósito dele é danificar a obra de Deus, é prejudicar qualquer coisa relacionada a Deus. O que é que foi que aconteceu com Jó? A mesma coisa, a tentativa de prejudicar Jó e mostrar que ele era um mentiroso, interesseiro e tudo mais. E também mostrar que Deus também tinha interesse nele, só porque dava as coisas para ele. Então, olha, existe uma estrutura espiritual buscando fazer o mal às pessoas. E Jesus diz assim: olha, se tem um espírito maligno atuando em alguém, ou num reino, ou numa cidade, ou numa pessoa, uma casa, né? Uma pessoa, e está fazendo o que ele foi orientado a fazer, por que o chefão vai tirar ele dali? Porque o chefão vai cancelar ou eliminar a obra dele, vai lutar contra ele mesmo. O propósito dele não é esse, de destruir, de dominar, e ele não está conseguindo, por que ele vai impedir? Não faz sentido, ele já está cumprindo o propósito dele. O reino contra si mesmo vai ser acabado, e não é esse o propósito de Satanás. Ai daquele que chegasse lá numa hierarquia intermediária e dissesse para aquele demônio: sai daí, porque aqui quem manda nessa área sou eu. Não, mas o maioral já disse para eu dominar aqui, vai se entender com ele. Então Jesus disse bem claro, a lógica é essa, o sentido é esse. Além de mostrar uma realidade no mundo, ele mostra a lógica de não fazer sentido. As coisas estão indo bem, eu vou lá e destrói aí. Mas esse era o meu propósito, de fazer certo aquilo. Estava acontecendo tudo certinho, eu vou lá e destruo. Não faz sentido, é um absurdo. Então Jesus apela para a lógica, para a coisa racional, que é uma coisa absolutamente irracional, Satanás expulsar o próprio Satanás. É isso que Jesus disse. Não faz sentido isso que vocês estão dizendo. Claro. Outra coisa que Jesus utiliza, né? Mateus 12, o versículo 28, diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Eu acho que o versículo 27 ainda diz o que eu queria falar. Ora, se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Então Jesus traz um outro argumento, porque havia entre os judeus já essa prática de exorcismo. Quando a gente olha no livro de Atos, capítulo 19, fala de pessoas, de judeus, que praticavam exorcismo já naquela época. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado César, sumo sacerdote. Aqui havia uns exorcistas. Os
filhos dos fariseus, não necessariamente filhos na carne, né? Filhos no sentido de discípulos, aprendizes e tal, né? Ou filhos mesmo, que poderia ser. Eles praticavam o exorcismo. E Jesus tinha conhecimento disso, eles já praticavam. E os judeus sabiam disso, que eles praticavam. Não quero dizer aqui, não estou mostrando a eficiência ou a ineficiência disso, porque nesse caso aqui desses filhos de Seva, eles foram ineficientes, nem conheciam Jesus, falaram de Paulo, e Deus expulsar o demônio em nome de Jesus, e a quem Paulo prega, nem sabiam direito quem era Jesus. Mas eles já tinham essa prática, então Jesus pega isso, e eles praticavam isso usando o nome de Deus. Os judeus, os fariseus, não reclamavam dos seus discípulos, porque praticavam o exorcismo, porque no entendimento deles, eles estavam fazendo isso em nome de Jesus. Ainda que usassem artifícios, usassem alguns ritos, algumas poções, eles mesmos praticavam o jeito deles lá, tinha a maneira deles. Jesus não tinha isso. Jesus simplesmente determinava com a voz, com a palavra dele, simplesmente acontecia, o demônio tinha que sair. E os filhos dos fariseus, os filhos no sentido dos aprendizes, dos discípulos, ou filhos mesmo, né, na carne, eles usavam o nome de Deus, era em nome de Deus, para eles eram servos de Deus. Então, em nome de quem os filhos de vocês exorcizam? E vocês não reclamam? Não, em nome de Deus. Se eles usam o nome de Deus e expulsam o demônio, olha só a lógica. Eles usam o nome de Deus para expulsar o demônio. Eles não usam o nome de Deus ou do maioral do demônio para expulsar o demônio. Eles usam o nome de Deus. E eles expulsam o demônio. Eles entendiam que eles expulsavam o demônio pelo nome de Deus. Olha, Jesus estava fazendo a mesma coisa. Não era pelo nome do demônio que ele estava fazendo, mas sim pelo nome de Deus. Então, o mesmo efeito que era expulsar demônio, teriam causas diferentes. Um era por Beelzebul e o outro era por Deus. Eles olha. Vocês mesmos vão se haver com os seus filhos. Eles vão dizer para vocês: isso é um absurdo, não tem cabimento. Se eu expulso em nome de Deus, ele está expulsando em nome de Deus. Não tem sentido o Satanás expulsar Satanás. Por isso que Jesus diz: os seus filhos é que vão julgar vocês. Né? Então Jesus usou esses argumentos. E agora ele complementa dizendo o seguinte: olha, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. Aqui Jesus também está dando uma dica, que o exorcismo dos fariseus, dos filhos deles, também não era com essa coisa não. Eu estou expulsando pelo Espírito de Deus. E vocês agora estão vendo isso claramente se acontecer na frente de vocês, diante dos seus olhos. Então é para vocês entenderem que o reino de Deus está chegando, ou chegou. Se ele realmente... Se ele, no sentido, quando eu falo se ele aqui, nessa hora, estou dizendo, já que ele, né, chegou, porque eu estou expulsando ele, não, é um assunto meio complicado, né? Estou vendo que vocês estão assustados, né? Eu não estou entendendo nada, ou o meu raciocínio está meio difícil de passar. Está fácil para ele entender? Jesus está dizendo. Tem que processar. Vou fazer um pouco devagar, né? Bem grande para não ficar difícil. Então Jesus está dizendo: eu expulso em nome de Deus, do mesmo jeito que os filhos de vocês expulsam em nome de Deus. Não tem diferença. Então, se eu estou usando o nome de Deus, por quem seus filhos expulsam? E seus filhos não expulsam, não. Você diz que os seus filhos expulsam. No fundo, Jesus estava dizendo que eles não fazem isso. Eles não têm esse poder. Olha o caso lá dos filhos de Seva. Tentaram levar com uma surra. Né? Então, vocês acham que expulsam, e é o nome de quem vocês usam? É o nome de Deus. Não, o nome de Deus é capaz de fazer isso aqui. Eu digo, ora, eu estou dizendo que eu estou usando o nome de Deus e estou expulsando. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que eu estou fazendo isso e estou mostrando para vocês a verdade aqui. Porque se eles dissessem assim, na verdade eles não expulsam o nome de Deus, aí ia pegar mal, né? Eles dizem, não, eles usam o nome de Deus. Eles não usam o nome de Deus na expulsão do nome. Eles usam o nome de Deus. Então o correto é o nome de Deus, então Jesus está expulsado pelo nome de Deus. Normal. Era para eles aceitarem. Só que eles não aceitaram. E Jesus está dizendo assim, na verdade eles não fazem isso, eles não têm esse poder.
Agora, olha o que eu fiz. Eu expus pelo Espírito de Deus. Então vocês estão vendo aqui o Rei de Deus na frente de vocês. E o Rei está aqui na frente de vocês, vocês não estão enxergando. O Rei de Deus é chegado, porque vocês estão vendo de verdade acontecer. Os espíritos imundos estão realmente saindo de verdade. De verdade. Né?